O mundo inteiro ligou alerta com as notícias da invasão russa ao território ucraniano. Espaço aéreo fechado, famílias inteiras separadas e muitas incertezas em relação a onde isso pode chegar. Contudo, engana-se quem pensa que esse conflito é algo recente e até mesmo que era algo inesperado. Como uma bomba relógio, era apenas uma questão de tempo para Putin avançar seus peões no tabuleiro. Mas você sabe o que está por trás de tudo isso? Como as coisas chegaram a esse ponto? Se não, ajeite-se na cadeira, pois o Mundo Curioso foi atrás de toda essa história para explicar de modo bem simplificado tudo sobre esse conflito. Rússia versus Ucrânia, motivos da guerra. Lar de mais de 42 milhões de pessoas, a região da Ucrânia já foi o centro de um estado poderoso e de muito prestígio na Europa. Conhecida como a Rússia de Kiev, essa região foi muito importante no passado para a união de tribos eslavas, entre elas os russos, os ucranianos, os bielorrussos e até mesmo a extinta dinastia de Rurik. Os laços entre esses dois povos sempre foram muito estreitos, a ponto de muitos os considerarem duas partes de um mesmo povo. Tais ligações se estreitaram ainda mais com o crescimento do socialismo no início do século XX, tendo como marcos a Revolução Ucraniana e, posteriormente, a criação da República Socialista Soviética da Ucrânia, parte da Grande União Soviética liderada por Vladimir Lenin e depois por Joseph Stalin. No entanto, mesmo com todas essas estreitas relações e a união desses povos ligados pelo território até o fim da Guerra Fria, no ano de 1991, a União Soviética foi desmembrada e a Ucrânia tornou-se um país independente. É nesse ponto que chegamos ao cerne da questão, pois é justamente a soberania dessa nova Ucrânia o epicentro do conflito que estamos presenciando. Estamos falando sobre uma divergência entre dois povos por motivos culturais, mas, acima de tudo, motivos geopolíticos. Para Vladimir Putin, a Ucrânia nunca deixou de fazer parte do Império Russo, mesmo depois do desmembramento da União Soviética. Essa linha de pensamento de Putin foi o que levou a ordenar que tropas russas invadissem o território ucraniano no dia 24 de fevereiro de 2022. Mas o que exatamente significa isso? Com a intenção da Ucrânia em fazer parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar intergovernamental claramente liderada pelos Estados Unidos, o presidente russo enxerga essa intenção como uma grande ameaça ao seu país. Primeiro, porque ele pretende voltar a fazer com que a Rússia tenha influência sobre a região que um dia fez parte da União Soviética, além de não considerar o Estado ucraniano um Estado soberano, enfatizando mais uma vez que considera que a Ucrânia ainda faz parte de seu país. Porém, o argumento mais enfático que ele usa para justificar a ofensiva é que ele não quer que a participação ucraniana na OTAN se concretize, pois, segundo ele, se isso acontecer, a Rússia estaria sob forte ameaça existencial, pois a Ucrânia faz parte de uma região fortemente armada com armas nucleares, além de que isso ligaria a Polônia, país onde estão localizadas as bases de mísseis da OTAN, ao território russo. Além dos ataques russos que foram iniciados, um grande problema que a Ucrânia enfrenta desde sua fundação é a existência de grupos separatistas que apoiam essa visão de Putin. Como a Rússia não está disposta a ceder território algum em favor do Ocidente, o primeiro lance determinante nesse xadrez geopolítico feito por Putin aconteceu em 2014, quando a Crimeia, sul da Ucrânia, foi invadida e a anexação dessas províncias separatista aconteceu. O que estamos presenciando agora, 8 anos depois dessa invasão, ainda é o início da segunda jogada do presidente russo. Porém, diferentemente de 2014, o Ocidente parece não ter mais tolerância com essa tentativa russa de agredir a soberania do Estado ucraniano. Basta vermos todas as sanções que estão sendo adotadas por países como Reino Unido, França, Alemanha, além dos Estados Unidos. Outra forte demonstração de reação foi a autorização do presidente americano Joe Biden em enviar tropas para a Letônia e Lituânia, países vizinhos da Rússia. Outro argumento que Putin usou para justificar o movimento de suas tropas e mísseis é que, segundo ele, no leste da Ucrânia ocorre um genocídio étnico por parte do governo ucraniano contra os povos russos que vivem na região. Na acusação do presidente russo, ele afirma que os russos separatistas que vivem na Ucrânia estão sendo perseguidos e dizimados,
não apenas fisicamente, mas ideologicamente também, uma vez que supostamente exista um processo de desrussificação para apagar a língua, os costumes e toda a mentalidade russa desse povo. Por isso, ele afirma que a invasão não é apenas uma questão de defesa territorial, mas também existencial. Apesar desses argumentos, é muito importante em qualquer análise sobre esse conflito levar em conta a vontade do povo ucraniano. Em uma pesquisa realizada no ano de 2001, o resultado sugere que quase metade dos ucranianos apoiou a saída do país da União Soviética. Agora, mais de 80% das pessoas apoiam a independência da Ucrânia. Mas o que torna os Estados Unidos tão interessados nesse conflito? Bem, com a anexação da Crimeia e apoio ao conflito de Donbas, a Rússia violou as garantias de segurança do Memorando de Budapeste para a Ucrânia. O Memorando de Budapeste de Garantias de Segurança para a Ucrânia é um acordo multilateral de 1994 entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia, que visa proteger a soberania da Ucrânia em troca de seu compromisso de desistir de seu arsenal nuclear. E isso pode nos levar a uma terceira guerra mundial? Bem, definir os rumos de uma guerra e as proporções que ela pode tomar é algo bastante complexo e que exige não apenas muita sensibilidade de análises, mas também muita responsabilidade. Muito se fala que um conflito a níveis globais se desencadearia caso Estados Unidos e China venham a interferir militarmente nessa guerra. Porém, o que sabemos até o momento é que Joe Biden disse que os Estados Unidos intervirão se o presidente russo Vladimir Putin entrar em países da OTAN. Como a Ucrânia ainda não faz parte desse grupo, o presidente americano enfatizou que se seu colega russo não for detido agora, ele será encorajado. Então, ele conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e assegurou-lhe que forneceria ajuda humanitária para aliviar o sofrimento do povo da nação devastada pela guerra, para que a Ucrânia não fique abandonada diante da Rússia. De qualquer forma, a invasão da Ucrânia pela Rússia começou nas primeiras horas da quinta-feira, após o anúncio do presidente Putin. Depois disso, explosões foram relatadas em várias regiões e sirenes aéreas dispararam na capital ucraniana Kiev, indicando assim que o país realmente estava sob ataque. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia cortou relações diplomáticas com a Rússia, depois que Putin lançou uma invasão total do país por terra, ar e mar, sendo esse o maior ataque realizado por um Estado europeu contra outro desde a Segunda Guerra Mundial. Zelensky declarou lei marcial no país e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia prometeu ao seu povo que a Rússia será derrotada. E quais os riscos o mundo corre com isso? Bem, novamente, sensibilidade e responsabilidade são necessárias antes de qualquer desfecho ser projetado nesse sentido. Contudo, algumas preocupações são bem pertinentes, pois o conflito na Ucrânia deteriora as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e tudo pode piorar se a Rússia expandir sua presença na Ucrânia ou nos países da OTAN. Além disso, as ações da Rússia levantaram preocupações mais amplas sobre suas intenções em outros lugares da Europa Oriental, e uma incursão russa em um país da OTAN solicitaria uma resposta dos Estados Unidos como aliado da Aliança Intergovernamental. O conflito aumentou as tensões nas relações da Rússia com os Estados Unidos e a Europa, complicando as perspectivas de cooperação em outros lugares, inclusive em questões de terrorismo, controle de armas e uma solução política na Síria, por exemplo. Não há dúvidas que esse assunto é muito complexo para ser tratado em apenas um vídeo, ainda mais que os acontecimentos estão praticamente sendo atualizados em tempo real, e a velocidade da informação está quase sempre à frente do tempo de produção de um vídeo como esse. No entanto, o Mundo Curioso não mediu esforços para trazer esse conteúdo com a maior qualidade possível para que você se contextualize melhor. Por isso, selecionamos uma linha do tempo que sintetiza o tema Rússia versus Ucrânia, motivos da guerra. Vamos começar pelo século XX. 1922, Rússia e Ucrânia tornaram-se dois dos membros fundadores da União Soviética. 1932 e 1933. A fome causada pela política de coletivização de Stalin mata milhões de pessoas, principalmente ucranianos étnicos, em um país que é conhecido como celeiro da União Soviética. O desastre é conhecido como Holodomor. 1941-1944. A Alemanha nazista e as potências do eixo ocupam o país durante a Segunda Guerra Mundial. A Rússia expulsa o exército de Hitler da região.
1991. A União Soviética é extinta por meio de um tratado. A Ucrânia torna-se independente e inicia uma transição para uma economia de mercado. Também passa a possuir um estoque significativo de armas nucleares que pertenciam à União Soviética. Claramente, vemos aqui o fim, uma união que nunca foi desatada. Assim, enquanto as cortinas desse horrendo espetáculo que estamos presenciando ainda estavam abaixadas, os 8 anos entre 2014 e 2022 foram determinantes para chegar ao ponto em que estamos. Fevereiro de 2014. Manifestantes na Ucrânia derrubam o presidente Viktor Yanukovych, que era amigo dos interesses da Rússia. Durante a revolução, mais de 100 pessoas são mortas em protestos que se concentram na praça principal da capital Kiev, muitas vezes chamada de Maidan. O governo interino, que se seguiu a essa revolução pró-ocidental, acabou assinando um acordo comercial com a União Europeia, que é visto como um primeiro passo para a adesão ao bloco. Abril de 2014. A Rússia invade e anexa a península ucraniana da Crimeia, duas regiões separatistas, a República Popular de Donetsk e a vizinha República Popular de Luhansk. Separam-se da Ucrânia. A guerra continua na região leste da Ucrânia, conhecida como Donbas. Em seguida, ele se espalha para o oeste. Cerca de 13 mil soldados e civis ucranianos acabam morrendo no conflito. As linhas de frente mal mudaram por anos. 2014 e 2015. Rússia, Ucrânia, França e Alemanha assinam uma série de acordos de cessar-fogo, conhecidos como Acordos de Minsk. Muitos veem esses acordos como ambíguos. Abril de 2019. O ex-comediante Volodymyr Zelensky é eleito por uma grande maioria como presidente da Ucrânia, com a promessa de devolver a região de Donbas ao país. 2021-2022. O presidente Vladimir Putin da Rússia procura impedir a caminhada da Ucrânia em direção aos Estados Unidos e seus aliados. Putin exige garantias de segurança, incluindo uma garantia da OTAN de que a Ucrânia nunca se juntará ao grupo e que a aliança retirará tropas estacionadas em países que ingressaram depois de 1997. 24 de fevereiro de 2022. Rússia invade a Ucrânia. Pois bem, meus amigos, esse foi o resumo do Mundo Curioso sobre o tema Rússia versus Ucrânia, motivos da guerra. Para finalizar, fiquemos com a frase do escritor, poeta e filósofo francês Paul Valéry: a guerra é um massacre entre gente que não se conhece para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdo de qualidade e deixar a sua curtida para nos ajudar. Nos vemos logo mais e que a paz volte logo a reinar.